tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aulinha hoje sobre o texto teatral. Eu sou a professora Patrícia e nós vamos falar hoje um pouquinho sobre o teatro, como surgiu, as características do texto teatral, para nós termos uma noção geral. Provavelmente você já foi a um teatro, assistiu a uma peça teatral. Lembrando que o teatro, ele começou na Grécia Antiga, né, a sua base ali, a Grécia Antiga, e muito envolvido, né, com a parte mitológica também, principalmente a tragédia, né. Então, começa como se fosse ali a base, né, da festividade do deus, né, Dionísio, né, o sacrifício de bodes, os que representando a tragédia, os seres mascarados, né, ali dançando, o coro representando ali também a comédia. Então, o texto dramático, né, drama, que significa ação, o texto teatral, também chamado, são aqueles produzidos para serem encenados. São textos originalmente escritos, mas a ideia deles não é ser lidos, mas sim, né, ser representados por atores. Então, eles podem ser escritos em forma de prosa, né, parágrafos, ou em forma de poesia, em versos também. Então, os teatros, né, gregos, se nós pegarmos ainda Shakespeare, o teatro em forma de poesia. Então, nós temos, né, peças escritas para serem dirigidas. É claro que hoje nós temos, né, uma série de recursos que ajudam nesse processo, né, de organização do teatro, mas nós sabemos que no início era tudo muito rudimentar. Quem participava, né, do teatro eram os homens, então tinha toda uma questão de figurino, né, a o cenário ainda era muito rudimentar, né, não tinha efeitos como nós temos hoje, tinha tanto auxílio da tecnologia que nós temos hoje para gerar, né, cenas tão reais. Então acabavam que muitas vezes, dependendo da cena, até atores, né, machucavam, se feriam, chegava até a morte, para tentar dar um tom máximo, né, de realidade. Então, esses textos, né, eles aproximam dos textos do gênero narrativo, por quê? Porque ele tem, né, ele conta uma história, ele tem uma sequência de ações, né, tem enredo, que é a história em si, tem personagens, esses personagens aí, né, sendo, nós vamos observar que eles são representados por atores, né, e tem o tempo da encenação, tempo, né, da história, tem o tempo também que foi escrito, nós temos o espaço onde se passa, né, o enredo, também tem o espaço ali onde, né, se apresenta. Então nós temos o texto teatral enquanto gênero literário, né, gênero textual, parte escrita, porque quando parte, né, para a apresentação, a encenação, aí já é arte cênica, aí já é outra linguagem. Então nós vamos trabalhar com a parte escrita, nós vamos analisar a parte escrita. Somente, né, esta parte. Então, ela possui o gênero, né, esse tipo de texto teatral possui características muito peculiares que distanciam, né, como nós estávamos acabando de dizer, de outros gêneros, que é a parte da encenação. Então, há necessidade, né, quando eu faço ali uma peça de teatro, eu tenho, né, certeza que eu estou escrevendo para ser encenada. Então, é como se eu estivesse fazendo ali, né, um roteiro para ser encenado por atores. Pensando aí que eu organizo cenas e eu organizo, né, esse conjunto de cenas, eu formo os atos. Então, é como se eu tivesse ali os capítulos, né? Cada situação eu tenho de mudar, cada cena é mudança de cenário, entrada ou saída de personagens, de atores, tudo isso, né, é peculiaridade do texto teatral. Então, seguindo, né, a gente sabe que o texto teatral não há presença de narrador, mas sim o diálogo entre as personagens, né, o tempo todo eles dialogando, é claro que o cenário, a ambientação, o figurino, a iluminação, o som, né, tudo isso vai ajudar no processo de ambientação, se é de época, onde se passa, né, quando se passa, porque não tem um narrador para ficar falando isso. Então esses elementos ajudam. E no texto escrito, como que eu vou orientar, né, o diretor, o produtor ali, e até mesmo os atores para, né,
sabendo como eles se portam, como organizar a cena, como organizar o cenário, né? Então, aqui nós vamos observar que tem estrutura própria, né? Eu tenho um texto principal, tenho um texto secundário dentro do texto teatral. Então, eu tenho essa organização que, que tem ali marcas, né, que vão me indicar como organizar tudo isso, que são as rubricas, né? Que vai mostrar como que o personagem tem que agir, como ele tem que se posicionar, como ele tem que se portar, o tom de voz, como ele tem que agir. Tem a organização também de como que é esse cenário, né? Quando o personagem entra, o personagem sai. Tudo isso está organizado no texto teatral. Então, a gente consegue observar que os textos teatrais, né, eles são escritos para serem representados e não contados, como uma narrativa, um conto, né, uma piada. Então, o que difere basicamente dos textos narrativos, né? Surge na antiguidade, como eu disse para vocês, na Grécia Antiga, e tinha uma função social, e eles eram apresentados, né, em teatros abertos, teatros de arena, e tinha uma função educativa, como se fosse uma escola. Portanto, nós vamos observar um pouco adiante que a tragédia era considerada um gênero maior pelo processo de catarse, né? As pessoas assistirem, verem aquilo ali, tirarem uma lição para si, né? Ao ver o sofrimento do outro, eles sentir esse sofrimento também, né? E acabar refletindo sobre aquilo, trazendo como uma lição de vida. Então, num processo de imitação, né? Então, o ser humano compreende e imita. Então, seguindo esse raciocínio, a gente sabe que a linguagem do teatro ela tem que ser expressiva, dinâmica, dialógica, porque o meu ator, né, o meu personagem, ele tem como, né, interlocutor direto o público, as próprias pessoas que estão assistindo. Então, a gente lê na escola mesmo, a gente lê peças de teatro, mas geralmente não é essa a função, né? Então, aqui, continuando, a gente sabe, né, que se não forem muito dinâmicos, utilizar, né, de formas chamativas, não vai prender a atenção do telespectador, como eu disse, que é o interlocutor. Então, esses que apresentam conflitos, né, situações começam ali apresentando uma situação e geram uma tensão para prender a atenção do meu telespectador. Então, a gente sabe que a linguagem teatral, ela é, né, dialógica, e somente quando, né, ela é ensinada, a gente vai conseguir perceber isso, só que ela tem um monólogo também, que é quando um único personagem, né, um único ator apresenta. Então, nós temos essa peculiaridade também, né, de nós termos uma peça teatral com uma um único ator, um único personagem, como se ele conversasse, dialogasse com si, né, e com o próprio público. Na verdade, ele está dialogando com o próprio público, mas fazendo, né, esse processo de análise interior, muitas vezes. Dentro dos elementos da linguagem, né, teatral, nós temos o tempo, como eu disse para vocês, o tempo real, que é o tempo da representação, quando a peça está acontecendo, sendo encenada. A tempo dramático, né, que aí é o tempo do enredo em si, quando acontece, né, os fatos, a época, e o tempo da escrita, que é o momento que foi produzido. O espaço, nós temos o espaço cênico, que é o local onde será apresentado a história, né, é, em qual teatro, onde, né, que vai ser encenado. Já tem o espaço dramático, que é o espaço, né, onde acontecem as ações dentro do enredo. Então, se a história se passa, né, num castelo, se passa numa casa. Então, nós temos aqui o espaço cênico, que é onde será encenado, e o espaço dramático, que é onde passa o enredo, né, a história em si. Os personagens, né, segundo a importância, os personagens dos textos teatrais são os personagens principais, que são os protagonistas. Nós temos os secundários, né, que são aqueles participantes ali que ajudam na complementação da cena, e as figurantes, que elas servem, né, por exemplo, que está passando ali no meio de uma multidão, a cena, no público, e coloca esses personagens, não que eles tenham fala, que eles tenham uma representatividade, mas para montar o cenário, né, a cena. Quase sempre esses personagens principais, nós temos protagonista e antagonista, né, o mocinho e o vilão. Se tratando ainda, né, de texto teatral, dentro da estrutura do texto, vamos falar aqui da parte escrita, né, porque na encenação esconde-se grande parte, né, da escrita do texto,
Porque o cenário vai estar pronto, você não vai ficar ninguém vai ficar lá lendo o cenário, né, você já está visualizando. Ninguém vai ficar falando: "Olha, o ator vai ter de agachar, vai ter de olhar fixamente, vai ter de fingir, né, que não está ouvindo". Isso aí é somente, né, a questão das rubricas são as orientações para tanto para o diretor quanto para o ator, né. Muitas vezes escrito com aquelas letrinhas deitadinhas, que é chamado de itálico, né. Então, nós temos aqui o texto principal, são as falas das personagens, né, seja o monólogo ou seja o diálogo, essas partes, né, como, o que que eles têm que fazer em cada cena. Tem um texto secundário, né, que aí são essas orientações para quem vai produzir, né, para quem vai encenar, como que vai ser o cenário, como que vai ser o figurino, as rubricas, que são as rubricas são as orientações de como os personagens vão se comportar nas cenas, né. Então, nessa produção, né, nós temos ali, né, dividida em introdução, que é essa parte de apresentação, assim, quase como uma narrativa, né, apresenta os personagens, tempo e espaço, o conflito, que é aquela situação que quebra, né, aquele conforto inicial, então gera-se uma situação que precisa se resolver, e é isso que vai chamar a atenção do público até o final. O clímax, que é o momento de maior tensão, que a história tende-se, né, a resolver, que essa situação tende-se a resolver, e o desfecho, o desenlace, né, que é o final da história. Nas estruturas clássicas, quase sempre nós temos a divisão nos 3 atos, né, esse primeiro ato representando aí, né, essa apresentação juntamente aí com essa complicação, né, com esse conflito, o segundo ato desenvolvendo esse conflito, já passando aí quase na ideia do clímax, né, e o terceiro ato como se fosse essa parte do desenvolvimento e do clímax e o final da história. Dentro desse processo, como eu disse para vocês, né, os textos dramáticos, nós vamos agora observar alguns os tipos de texto dramático, né, se tratando de gênero literário. A gente sempre volta em Aristóteles, né, porque ele é o grande teórico, né, que fala sobre o teatro grego, e ele fala, né, que a tragédia é considerado o gênero maior, né, dentro do texto do texto dramático, do texto teatral, por causa da catarse, como eu falei para vocês, né, essa ideia de eu ver o sofrimento e observar, né, de acordo com as situações ali, que é como se fosse um ensinamento, né, se eu agir assim eu vou me dar mal. Então, dessa forma, o ser observa, né, o telespectador, o espectador ali, né, o público observa esse acontecimento e traz para si como um ensinamento, né, então que suscita o terror, a piedade, né, e tem efeito de purificação das emoções, processo aí, né, de catarse, e acaba imitando, né, que vem a parte da mimese, o que o próprio Aristóteles fala que é o que nos diferencia do animal, né, o ato de refletir, de ser racional, né, de conseguir imitar, né, ver a situação acontecendo, né, e saber se eu fizer isso também vou me dar mal. E a comédia, né, ele fala que a imitação dos homens inferiores é um gênero menor, em detrimento de trabalhar com situações, né, ridículas do ser humano, provocar o riso, né. Se a gente pegar até dentro da Idade Média, se nós buscarmos ali também ao lado do princípio cristão, né, muitos consideravam o riso como satânico, né. Então eles tinham essa visão do riso como algo, né, inferior, né. Então, dentro do processo ainda se tratando de Aristóteles, ele fala que que ensinamento que a comédia traz, né, que purificação, que como que ela vai trabalhar as emoções do homem, se ela trabalha com riso, né, com o ridículo, nesse sentido, né. Então seguindo, vamos observar as características da tragédia. Então, se a gente pega a estrutura original do teatro grego, era tragédia e comédia, sendo a tragédia o gênero maior. Então, a tragédia ela tinha aquele tom sério, solene, né, sempre esse protagonista enfrenta aí grandes dificuldades, grandes problemas, a linguagem ela é formal, então era um gênero maior mesmo, como eles consideravam, né, então toda uma estrutura muito bem elaborada. A estrutura composta, né, por uma ação inicial feliz, mas que tem um desfecho letal. Por exemplo, o Édipo Rei trabalha muito bem isso, né. Édipo Rei começa ali no quase numa festividade
do nascimento de Édipo, só que Laio, né, o rei de Tebas, leva ali o bebê até um oráculo e ele fala que o destino daquela criança é matar o pai e casar com a própria mãe. Então, Laio tentando fugir, né, desse destino de ser morto pelo próprio filho, ainda ter a esposa, né, desposada também pelo próprio filho, ele pede para que um camponês, né, coloque ele ali tire ele dali, né, coloque ele, suma com a criança e ele coloca no galho de uma árvore, quem encontra, né, e quem leva esse menino para o rei de Corinto, que vai cuidar dele até quando ele descobre que ele é adotivo, e ele fica muito furioso, sai, né, dali, naquela fúria toda, acaba matando Laio sem saber que era o seu pai no meio do caminho, e encontra-se com uma esfinge ali, aí sempre essa questão, né, da mitologia misturada à história, a esfinge, uma esfinge ali que já havia devorado, né, acabando, desolando ali a cidade de Tebas, e ali Tebas, né, e ele consegue decifrar essa esfinge. O enigma era, né, quem que anda, né, com 4 pés de manhã, com 2 à tarde e 3 à noite, né, no meio-dia e 3 no final da tarde, quer dizer. E ele fala que é o homem, né, pela manhã, que seria na sua infância, né, o bebê ele engatinha com as 4, né, os pés e as mãos. Ao meio-dia é o homem, né, o jovem andando com os 2 pés. E na velhice, né, ali tarde para a noite, já é o idoso, né, andando com as suas 2 pernas, mais uma bengala, né, um encosto ali. E ele acaba tendo, então, como prêmio, desposar a sua própria esposa. Mas ele acaba que uma peste, né, assola Tebas e ele vai consultar, né, ali, oráculo que não quer falar para ele, até que ele pressione, quando conta, né, a verdade, foi porque ele tinha matado o pai, desposado a mãe, e ele, de desespero, ele consegue, né, ali arrancar os seus globos oculares, porque ele fala que ele não poderia ver a tamanha desgraça. A mãe, sabendo, então, do acontecido, acaba suicidando, né, Jocasta suicida. Então, a gente tem essa ideia da tragédia, assim como se a gente observar Shakespeare ali com Hamlet, nós temos Romeu e Julieta, que vocês conhecem, né, tanto mais, né, começa aqueles jovens felizes, né, as famílias rivais, olha que num ambiente mais rico, né, mais elaborado, e aí, de repente, esse enlace, né, proibido que gera esse conflito aí, né, e chega até o momento em que eles, né, morrem, os 2 morrem, né, em detrimento desse sentimento. E esse aspecto da catarse, né, então a tragédia ele tem esse final fatal. Já diferentemente da tragédia, nós temos a comédia, né, que é o tom cômico, o tom ridículo, estão ligados a temas do cotidiano, com foco, né, nas críticas da sociedade, nos vícios humanos, a linguagem ela é mais coloquial, é uma situação inicial complicada, mas que acaba, né, com um final feliz. Vamos imaginar ali, Megera Domada? Vocês lembram de Catarina e Petrúquio, né? A Catarina era uma mulher muito difícil, né? E acaba que para Bianca casar, a Catarina tinha de casar porque não podia, né, quebrar a ordem. E Petrúquio, né, lembra que era o caipira, grotesco, e a dona Catarina, né, extremamente geniosa, e os dois ali naqueles impasses, né, a Megera, sendo a Catarina, e o Petrúquio com o seu jeito grosso, rude, né, mas ainda amando Catarina, acaba convencendo-a, né, domando a ponto da Catarina passar, né, a respeitar o Petrúquio. É uma comédia muito gostosa, né, de a gente trabalhar, mas a gente percebe, né, que são personagens estereotipados, né, representando grupos da sociedade, alguns costumes, né, trabalhando alguns, como se fossem aspectos simbólicos, avareza, mesquinhez, a preguiça, né, trabalhando com coisas assim que não chamaria, né, tanta atenção no sentido de ensinamentos. Agora, nós vamos trabalhar aqui com a tragicomédia, a farsa e o auto. A tragicomédia, de verdade, ela surge, né, depois como uma mistura da tragédia e da comédia. É nessa mistura aí, né,
a gente tem os elementos trágicos, mas nós também temos os elementos cômicos, ela não tem, né, aquele peso de ensinamento da tragédia, e ela também provoca o riso, né, não tem essa obrigatoriedade de estar sempre trazendo esse ensinamento. Ela mistura muito a questão da realidade e da imaginação. Muitos hoje, né, alguns falam assim, é o drama, né, tá nesse gênero da tragicomédia. Hoje a gente quase nem, né, trabalha tanto com essas nomenclaturas, mas a gente está trabalhando aqui com teatro tradicional, né? Nós temos também aqui outros subgêneros, né, dentro desses aspectos aqui, a farsa e o auto. A farsa era uma pequena peça teatral, né, que caracterizava por um teor ridículo, né, caricatural e crítica à sociedade, aos costumes, né, os hábitos. Nós temos aqui o Gil Vicente, por exemplo, com a peça Farsa de Inês Pereira, que era aquela moça, né, que queria se dar bem no casamento, né, sair da sua vida ali de moça solteira, né, não queria trabalhar, não queria muita dificuldade, então queria um bom moço para se casar. Acaba que ela desdenha, né, do primeiro pretendente, por ele ser um homem muito simplório, né, meio que roceiro, e ela acaba sendo enganada, né, que é muito esperta, né, ela se acha muito esperta, acaba sendo enganada, e ela se casa com um homem possessivo, né, autoritário, não deixa ela sair para lugar algum, e ela acaba ficando ali trancafiada, até que esse marido é chamado para a guerra, e ele tentando fugir da batalha, ele acaba morrendo, né? Porque aí a gente observa a quebra, né? Como as pessoas são voláteis, como as pessoas não têm caráter, né? São todas, né, um aspecto de fingimento. E aí, quando se separa, quando ela fica viúva, né, ela acaba se casando com o primeiro pretendente, que acaba sendo bom para ela, só que ela acaba traindo-lhe, né? E então, o que, que a gente observa? Trabalha com essa, né, esses aspectos das falsidades, né, do falso caráter da sociedade. Então, num teor de ridículo e caricatural, né? A mulher que finge de santa, né, o homem, então trabalha com os maus, né, comportamentos, nesse sentido. Já o alto, né, a gente tem aí Alto da Barca do Inferno também, se tratando de uma literatura mais clássica portuguesa, que a gente vê, né, ali as barcas, né, as almas sendo encaminhadas e o julgamento, né, e a gente observa ali que nesse processo de composição do alto, a gente tem uma extensão religiosa, né, trabalhando ali também numa versão moralizante, e a gente consegue observar dentro desses aspectos aí, né, o falso moralismo, né, assim como a farsa também trabalha, mas aqui trabalha muito por uma questão das virtudes, dos pecados, né, então, com representação de anjos e demônios é o que a gente vê lá no alto da barca do inferno, né, as barcas do céu, a barca do inferno ali, disputando essas almas e os diálogos existentes, lembrando que lá somente uma alma salva, né, o que a gente vê também, vamos trabalhar com a nossa literatura brasileira, Ariano Suassuna, todo mundo conhece, o Alto da Compadecida. Então, trabalha, né, com o sentido cômico, trabalha com essa intenção moralizante, também com esse caráter religioso que o alto tem, né, simbolizando os pecados, as virtudes, olha Chicó, João Grilo, olha o padre, olha o enterro da cachorrinha, né, observe o diálogo lá no céu. Então, tudo isso aí, né, fecha a questão do alto, né? São características próprias do alto. Então, é isso. O texto teatral, né? A parte mesmo escrita, a gente sabe que ela é escrita não com a finalidade de ser lida, né? Assim, eu tenho aquele texto ali com a finalidade principal de ser encenada, então, como se fosse uma orientação para ser representada. Lembrando que quando sai da parte escrita e passa para a encenação já é né, outra arte, já é arte cênica. Espero que vocês tenham compreendido o que foi trabalhado até aqui e que vocês tenham gostado. E eu, né, professora Patrícia, espero mesmo que vocês possam compreender e colocar em prática nos estudos de vocês.
Muito obrigada pela atenção de vocês e até o nosso próximo vídeo, até o nosso próximo encontro. Muito obrigada a vocês.